Investidores, meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Hoje tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos começar falando primeiramente sobre a grande resistência dos 30 mil dólares e qual leitura que estou tendo a partir desse ponto. Eu acho que tem bastante coisa para a gente comentar. Se romper esse ponto, essa grande resistência horizontal, que é preciso a gente ver para de fato demonstrar força e iniciar um bull market. E, como sempre, eu compartilho aqui com vocês, vou estar mostrando aí as faixas que estou de olho para possíveis compras, tanto para possíveis vendas. E também vamos dar uma passada lá no S&P, que eu acho que é um momento oportuno para a gente falar dele. Mas, primeiramente, vamos falar sobre a importância da resistência dos 30 mil dólares. Eu já compartilhei com vocês um vídeo falando sobre isso, não sei se eu falei aqui nesse canal, eu lembro que eu compartilhei lá no meu canal, inclusive eu tenho um vídeo só com esse título... Esse aqui, 30k é o novo 10k. Então, se você ainda não viu, corre lá para ver. A propósito, acabei de soltar um vídeo falando sobre o CVD. Sabe quando eu desenho as possíveis faixas de compras e possíveis faixas de venda? E falo que quando o preço chegar lá, a gente precisa dos gatilhos? Bem, um dos indicadores que uso como gatilho é o CVD. Então, tá lá o vídeo. Vou deixar o card passando aí agora na tela e também no fim desse vídeo para você conferir. Não esquece de se inscrever lá para continuar recebendo o conteúdo. Então, bora lá, falar aqui primeiramente sobre o Bitcoin. Vamos começar falando sobre a grande resistência dos 30 mil dólares, né? Quem lembra lá em 2020, até antes, né? 2020, 2019, o quão forte foi a resistência dos 10 mil dólares? Nossa, quem tava naquela época sabe o sufoco que a gente teve para rompê-la, né? A gente veio a romper ali por volta do meio do ano de 2020. Eu vejo algo bastante parecido agora na atual resistência, essa aqui agora dos 30 mil dólares. Lembrando que não é os 30 mil dólares exato, cravado, assim como também lá atrás, na faixa dos 10k, não era os 10k cravado. É todo um range ao redor dessa região, beleza? Como a gente já está na resistência, eu seria louco chegar aqui falando em compra, compra, compra. Até porque eu costumo dizer que grandes volumes no suporte tendem a ser acumulação. Assim como grandes volumes nas resistências tendem a ser distribuição. Acho que não é à toa que a gente se segurou aqui na faixa do suporte dos 50 mil dólares quando a gente teve um dos maiores volumes do ano no fundo. E agora a gente apresenta na Bybit, no tempo gráfico do 4 horas, o maior volume do ano na resistência horizontal dos 30 mil dólares, o que dá indícios para a gente de uma possível distribuição na região. Na maioria esmagadora das vezes, quando a gente apresenta um volume tão grande no suporte na resistência, a gente dificilmente ganha essa região, ou quando ganha, termina sendo um stop loss antes e volta. Então é algo que pode acontecer aqui nessa região. Mas, como toda lei, existem as exceções. Então a gente pode simplesmente sair cantando no pneu. Inclusive, a gente tem exemplos aqui atrás do próprio Bitcoin, que deixou altos volumes na resistência, aqui em 2021, no meio do ano. Enorme volume na resistência, mal posicionado, stop loss antes, mas mesmo assim a gente continua subindo. Esse movimento aqui também foi o pump que foi gerado depois do tweet do Elon Musk, né, no início de 2021. Alto volume mal posicionado, devolvemos em V, né, caiu bastante. Quanto do topo até o fundo? Cerca de 15%, mas eventualmente a gente terminou rompendo depois. Então é uma possibilidade também a gente eventualmente respeitar aqui momentaneamente, mas poder romper isso mais para frente sem gerar um topo relevante. Uma coisa é certa, estamos diante de uma grande resistência e, como eu já disse, eu seria louco de chegar aqui falando compra, compra, compra. Ao contrário, essa região aí agora eu vejo mais como uma região para a gente estar distribuindo. Em especial para quem tem uma posição muito grande e vai estar desconfortável ao ponto de talvez realizar a burrice de vender no fundo se a gente começar aqui a voltar para o suporte dos 25 mil dólares novamente. Não estou falando que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E se você tiver uma mão muito grande nesse momento, é algo a se pensar, realizar parcial nessa região. Então, a leitura, pelo menos pela análise técnica que eu vejo aqui pra gente, é que a gente pode sim estar ocorrendo uma distribuição aqui no topo desse range diante da grande resistência dos 30 mil dólares. Inclusive, se a gente vem para análise de sentimento, a gente vê aqui lados positivos, lados negativos. Lado positivo, long short ratio caindo, open interest subindo, LRA bullish. Lado negativo,
CVD rompendo os topos enquanto o preço não. Isso aqui é negativo, né? Inclusive, aula sobre CVD, acabei de postar agora há pouco, né? Como eu falei para vocês, tá lá no meu canal. Então dá uma conferida lá. Como esse aumento do Open Interest está bem relevante, eu não vou brigar aqui, tá? Basicamente tem os meus melhores indicadores, um indo contra o outro. Então quando isso acontece, eu basicamente fico de fora, não faço nada. É o que eu estou fazendo agora. Mas vamos lá. E se a gente romper essa faixa aí dos 31, arredondando essa resistência aí, né? Dos 30 mil dólares. O que é que a gente precisa ver para o Bitcoin continuar subindo? Eu fiz um vídeo lá atrás, em 2022, eu acho que aqui na época era o antigo canal da Belo Trade. E o título do vídeo, salvo engano, era algo como Prepare-se. A gente tava ali rompendo a resistência, tal, fazendo uma mudança de estrutura, fazendo um topo mais alto. E o que eu abordei no vídeo lá atrás era basicamente, literalmente, uma preparação para o rompimento. Algo que eu vou comentar agora. Tá? Então, quando a gente vai romper pontos importantes, o que a gente quer ver, vou traçar essa linha aqui na vertical, o que a gente quer ver é altos volumes em pontos importantes. Eu costumo dizer que o volume da dica de conforto é uma tendência, e em pontos importantes é interessante a gente ver altos volumes, como um ponto de reversão de tendência. Quando a gente apresenta baixos volumes no ponto importante, muito cuidado, a gente pode estar diante de um falso rompimento. Como ocorreu lá em 2022, a gente tentou mudar a estrutura, romper a resistência horizontal, porém observa o volume aqui. Descendente no rompimento, inclusive o candle do pivô que rompeu os topos anteriores, baixíssima, né? Vocês conseguem ver aqui com essa linha na vertical, fica fácil a interpretação, o volume baixíssimo no rompimento. Então, o volume da dica de conforto é uma tendência, baixos volumes aqui no rompimento, falso rompimento, terminou a gente continuando a tendência de queda. Um bom exemplo de um rompimento forte é o rompimento lá dos 10 mil dólares, lá em 2020. Observa esse volume aqui. Nossa, lindo, né? Olha o grande volume. Volume forte, tendência forte. Rompemos de fato a resistência. Tendência forte levou a gente bem longe. Então, se a gente romper aqui a resistência, as máximas do ano, é importante a gente ver muito volume. Se a gente apresentar baixos volumes aqui rompendo os topos, muito cuidado, a gente pode estar diante de uma armadilha para eventualmente voltar a cair e deixar pessoas presas, compradas no pior ponto possível, beleza? Então, agora eu vou estar discutindo aqui sobre possíveis pontos de compra, tanto para possíveis pontos de venda. Olha, possíveis pontos de compra. Vamos traçar o Fibonacci dessa onda impulsiva completa. Vou jogar aqui no 4 horas. Outra coisa que eu quero ter, a informação, é o VPVR dessa onda impulsiva completa também. A gente observa que ali por volta de 0,618 dessa onda impulsiva, a gente vai ter o ponto de controle, que está ali próximo do 0,5 também, os 28,338, e o 68 logo abaixo, né? Tudo confluindo com os topos anteriores, nível de resistência horizontal. Então, para mim, um nível que pode ser uma compra, vai ter aqui por volta dessa região, entre o ponto de controle da alta e a faixa de stop loss de confluência com 0,618. Então, possível compra para o Bitcoin nessa região. Possível venda / realização, eu estou encarando mais como realização, nessa faixa onde a gente está agora, tá? Nessa faixa onde a gente está agora. Se for para shortar, talvez eu short algum altcoin. Eu até estava em short nas altas, mas terminei posicionando os stops no even. Todas elas foram estopadas no even. Depois que a gente observou aqui a análise de sentimento do Bitcoin melhorando bastante, indicando que a gente ia continuar subindo. Então, nesse momento, falando do mercado como um todo, estou sem nenhuma operação nos futuros e de olho para operações de short, em especial nas altcoins. Beleza? Então, possível de faixa de compra primária aqui para o Bitcoin. Essa faixa aqui, faixa de distribuição, onde a gente está agora, tá? E vou até além. Todos esses níveis aqui do rompimento desse grande volume que a gente deixou aqui quando a gente teve aquela notícia falsa, né? E até o rompimento da máxima, na minha visão, é um ponto para a gente ficar de olho aí para estar realizando o BTC. Em especial para, como eu disse, quem tem uma posição muito grande e vai estar desconfortável se a gente voltar aqui para níveis de 25 ou quem sabe níveis mais abaixo, né? Vai saber. Beleza? Então, sobre o Bitcoin é isso. Eu até separei aqui o Word Book para a gente falar, mas eu acho que não tem nada tão interessante para a gente comentar. A gente vê algumas ordens aqui no nível de retração dessa onda impulsiva menor,
ali se concentrando mais por volta dos 29 mil dólares. E ordens acima, mais relevante, só vai ter nos 30.500. Beleza? Acho que sobre o Bitcoin é isso. Vamos estar falando aqui agora sobre... Antes da gente ir para o S&P, eu quero falar sobre a Shiba. Teve um ponto interessante aqui, tá? Talvez seja algo mais bullish. O que eu estava observando aqui na Shiba é que eu costumo dizer que o mercado dá dicas, né? Geralmente, quando o Bitcoin está formando topo ali, eu venho aqui e falo isso, o mercado dá dicas. Na maioria esmagadora das vezes, quando o Bitcoin forma topo, diversos altcoins têm enormes volumes de topo e mostram ali distribuição. Mas nesse último movimento do Bitcoin, que ele deixou um volume bem exagerado ali de possível topo, as altcoins não demonstraram dicas que estão formando topo, né? São poucas que têm volume de topo, a maioria estão no suporte. Inclusive, eu trouxe aqui a Shiba para a gente fazer uma comparação com o passado. Vocês podem observar que aqui embaixo está o gráfico do Bitcoin. Deixa eu deixar ele maior. Aqui embaixo é o gráfico do BTC. E todas as vezes que o Bitcoin formou topo, estava lá a Shiba apresentando volumes de topo na resistência, dando, entre aspas, dica que a gente estava formando um topo no mercado e iria para o outro lado, né? Então, todas as vezes a gente vê a Shiba dando spike, distribuindo nos topos, e o Bitcoin formando topo. Mais uma vez, Bitcoin formando topo. Dessa vez, a gente vê o Bitcoin na resistência, porém, a Shiba, inclusive dando suporte com divergência bullish, suporte 0,618, né? Então, essa é a única vez nos últimos 2 anos que a gente vê o Bitcoin numa grande resistência, dando indício de distribuição, mas não só a Shiba, mas diversas outras altcoins não nos passando aí essa dica que eu tanto falo, que o mercado vai formar topo. Então, isso aqui é um ponto positivo. Achei interessante trazer essa análise aí a título de conhecimento. Antes da gente finalizar, vamos dar uma passada aqui no S&P, que não está tão interessante, mas está chegando no suporte, né? Tinha comentado com vocês que estava de olho se a gente continuasse essa queda para a gente encontrar suporte entre os 4.000. Eu vou arredondar, tá? 4.200 é um range grande, até os 4.050. Seria basicamente confluência de 0,68 dessa onda impossível completa. Ponto de controle, a faixa que teve mais negociação nessa onda impossível completa, em confluência com o suporte horizontal. Tá? Então é um nível aí que eu vejo que a gente pode sim estar encontrando suporte nessa região. Só tem um problema, talvez esse suporte seja momentâneo para fazer um pullback, né? A gente está vendo aqui o S&P caindo em 1, 2, 3, 4, 5, caracterizando talvez uma onda impulsiva num prazo maior. Então, já complica um pouco o cenário para o S&P. O mais importante é que agora a gente está chegando próximo do suporte, vamos ficar atento aí no price action nesses níveis mais abaixo. Beleza? Ao longo das próximas semanas a gente vai atualizando aí o S&P. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Não se esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. E não deixe de conferir lá o vídeo do CVD, que eu vou deixar o link aí para ele agora passando na tela. Beleza? Então, agradeço aí a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.